Segunda, 17 de janeiro. Verso para memorizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Não se envergonha de chamá-los de irmãos. Hebreus diz que Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Apesar de ser um com Deus, nos abraçou como parte de sua família. Essa solidariedade contrasta com a vergonha pública que os leitores de Hebreus sofreram em suas comunidades. Ouça Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pergunta 3. De que forma as decisões de Moisés exemplificam o que Jesus fez por nós? Você já imaginou o que significava para Moisés ser chamado de filho da filha de Faraó? Ele foi uma figura importante no império mais poderoso da época. Recebeu o mais alto treinamento civil e militar e se tornou notável. Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras e obras. E ele havia se tornado o favorito dos exércitos do Egito, e o faraó tinha resolvido fazer de seu neto adotivo seu sucessor no trono. Moisés abandonou esse privilégio ao escolher se identificar com os israelitas, escravos, sem instrução e sem poder. Ouça Mateus 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. 2 Timóteo 1, verso 8 e 12. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E, por isso, estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Hebreus 13, de 12 a 15. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Pergunta 4. O que Deus nos pede? Depois de sofrer perseguição e rejeição, muitos dos hebreus começaram a se sentir envergonhados de Jesus. Por suas ações, alguns correram o risco de expor Jesus à zombaria, em vez de honrá-lo. Assim, Paulo constantemente chamou os leitores a conservar firme a confissão de sua fé. Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão. Como Redentor, Ele pagou nossa dívida. Como nosso irmão, foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus decidiu nos abraçar como irmãos. Por que isso foi muito mais significativo do que as ações de Moisés? E o que nos diz sobre o amor de Deus por nós?